Boa noite, a paz. Hoje, nosso 17º dia do propósito, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui mais um dia. Banho tomado, lavei os cabelos hoje. De vez em quando é bom. E hoje a palavra do Senhor está lá em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 1. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma, como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então, aqui nos mostra, o poder de Deus, Nos mostra o que ele pode, o que ele não pode, tudo que ele pode fazer, tudo que ele faz com aquele que é exaltado no mundo, para Deus não é nada. Aquele que vem para o Senhor sem nada se torna muito, Quando ele fala aqui que ele faz o necessidade de sentar à mesa dos príncipes, nós todos estaremos sentados às mesas dos príncipes, porque nós receberemos a nossa coroa, Então, mas sim, ele faz sentar à mesa dos príncipes aquele que vem do monturo, que vem do pecado, aquele que vem lá de baixo, hoje se senta em lugares melhores, porque Deus muda caráter, Deus muda história, Deus muda a vida, Deus transforma. Eu sei que às vezes parece assim que eu tô no Senhor e as coisas começaram a dificultar, mas se a gente parar para pensar, quando a gente era do mundo, que vida que nós tínhamos, quem a gente era, olha quem Deus nos transformou, olha o que Ele fez por nós. Olha tudo que ele tirou, o nosso caráter, tudo quem somos. Olha como nos vestíamos, olha como nos vestimos hoje em dia, Olha nossas vestes, olha a nossa família, olha a nossa roupa, olha o nosso pensamento, nosso palavreado, Então, a gente era tão pecador e Deus transformou tudo. Então, imagina tudo que ele pode fazer, Ainda mais para nós, imagina. Esse impossível na tua vida não é nada para Deus. Esse impossível na minha vida não é nada para Deus. E Deus me lembrou do primeiro impossível que Ele fez na minha vida, depois que eu já tinha engravidado, Não foi o primeiro, na realidade, mas o primeiro testemunho que eu tive já convertida, que foi quando eu me inscrevi. Eu sempre sonhei em ser enfermeira, sempre foi meu sonho. E eu já tinha tentado fazer a faculdade 2 vezes. E nessas 2 vezes eu parava, trancava, porque eu iniciava e trancava, porque a gente não tinha dinheiro para continuar mantendo. E daí, quando eu vim para Deus, eu tava grávida e tal, e daí eu decidi me inscrever no Enem. Escrevi eu e minha mãe. Eu falei, não custa nada tentar, eu já tinha feito 3 ou 4 Enems e nunca tinha passado, assim.
Não custa nada tentar de novo. E daí eu fiz o Enem, comecei a estudar grávida, passando muito mal durante a gravidez. Foi muito difícil pra mim, pra mãe, foi muito difícil, porque foi uma época bem difícil, assim. E daí eu fui fazer o Enem e eu coloquei que eu iria amamentar. Porém, assim, eu ganhei minha filha numa sexta, eu ganhei minha filha num dia, aí eu fiquei em casa 10 dias, voltei, isso em outubro, voltei pro hospital, fiquei 15 dias internado porque eu tive uma infecção interna, e eu saí do hospital dessa infecção com a minha filha na sexta. O Enem era no domingo. E eu ainda tava de cinta, tava ruim, tava com os pontos, tava tudo horrível. Eu sentia dor, era horrível, porque a infecção foi bem ruim. Eu quase morri. E daí eu fui fazer o Enem igual eu fui. Eu disse, não, eu já me inscrevi, eu vou ir. A Isabelle podia ir lá e ficar numa área reservada onde eu podia ir amamentar ela. Eu vou ir, vou fazer esse Enem. Fui, eram 2 domingos, né, consecutivos, fiz num, no outro eu fui, fiz de novo. E daí eu fui, passei, recebi a nota e tal, e me inscrevi no ProUni. Passei na primeira chamada, só que numa faculdade lá em Novo Hamburgo, e era à distância. Fui, levei os papéis e eles não aceitaram os meus documentos na primeira chamada. E eu fiquei, nossa, mas por que eu tô recebendo uma benção pela metade, né? Eu era recém-convertida, gente. Então, tipo assim, toda dodói. Eu tô recebendo uma benção pela metade, eu não quero benção pela metade, não. Eles têm que aceitar, imagina. Aí saber que eu sou capaz, que eu posso passar, que eu vou receber o ProUni 100% e não poder estudar. E daí eu fiquei muito triste, muito sofrida, porque eu tinha passado pelo Enem, sofrida, amamentando, com dor. Foi horrível fazer a prova. Passei, consegui 100% do ProUni e não consegui. E os documentos eles não aceitaram. Aí a mãe tinha ficado por pouquíssimos na segunda chamada. Mãe, vou entrar. Quando saiu o resultado dessa segunda chamada, mãe, vou entrar pra ver o teu. Só que o meu, eram 3 vagas só na segunda opção que eu tinha colocado, que era uma faculdade próxima à minha casa. Eram 3 vagas só e tinham 15 na minha frente. Então, tipo assim, era impossível eu passar. E daí, a mãe tinha passado, a mãe conseguiu o ProUni na segunda chamada. E daí ela olhou assim, por que tu não entra e olha? É muito difícil, mas tá, eu vou entrar e vou olhar. E o impossível aconteceu. Deus contemplou o meu esforço, contemplou o meu sacrifício, né? Porque foi muito difícil, mas eu não desisti. Então, quando a gente fala em oração, é isso, é a gente orar, mas é a gente ter uma ação também, né? A gente agir acima dessa nossa oração. E eu não deixei de ir, e Deus contemplou. E aquelas 15 pessoas, eu não sei o que aconteceram com elas, mas elas não foram. E eu ganhei a bolsa. Fiz a minha faculdade 100% gratuita, 5 anos. Hoje eu sou formada enfermeira. E esse foi um testemunho, assim, que parece pequeno para muitas pessoas, mas para mim foi muito grande, porque era o meu sonho e Deus realizou o meu sonho. Agora só falta realizar o outro sonho, que é trabalhar, né? Porque não adianta eu ser formada. Eu sou só professora, até vou dar aula amanhã e domingo. Mas eu queria trabalhar em hospital ou em posto de saúde. Então, assim, Deus faz. Ele faz muito mais do que a gente sonhou. E Ele vai fazer o teu impossível. Amém? Vamos orar, então. Poderoso Deus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Te peço, Senhor, que vem, Senhor, fazendo o impossível nas nossas vidas, Pai, dá, Pai, os testemunhos novos, Pai, dá aquele sonho, renova sonhos, Pai, renova esperança, Pai, derrama das Tuas bênçãos, derrama, Pai, do Teu milagre, Senhor, que o possível na vida dos meus irmãos venha acontecer, assim como na minha, Pai. Obrigado por me relembrar desse testemunho, por relembrar das coisas impossíveis que para nós pode parecer, mas que o Senhor faz, Pai, em nome de Jesus. Te peço, Pai, que fique com cada um, cobra com o Teu sangue, liberta, restaura, transforma, Pai. Me cobre com o Teu sangue, Pai, em nome de Jesus nessa noite, Pai. Cobre meus irmãos, Pai, e nos protege, nos dá uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Amém. E obrigado por estarem aqui. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo.
Espero que vocês fiquem bem.